Pode sentar, os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 4. Daniel 4. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, irmãos. Essa primeira parte aqui do livro. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essa mensagem possa falar aos nossos corações nessa manhã, nos guarda, nos concentra. Te agradecemos por esse momento tão precioso, centralidade do culto, que é onde meditamos na Tua Palavra. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, um dos filmes que está fazendo muito sucesso atualmente é o filme da Odisseia, a leitura cinematográfica que já foi feita várias vezes e agora está na moda novamente. As pessoas estão se interessando por esta obra de Homero. E eu me lembro na época da faculdade, em qual a gente tinha que se adentrar tanto na Ilíada como na Odisseia. Na escola também, mas na faculdade de forma mais profunda, porque a gente tinha que estudar a mitologia grega e cada um dos deuses da mitologia grega e também da romana. E eu lembro de estudar esses deuses e fazendo uma comparação com o nosso Deus, como esses deuses, o filme retrata também muito bem isso, como eles eram mutáveis, como eles mudavam de opinião de uma hora para outra, eles se influenciavam e eram até muitas vezes provocados pelos humanos e reagiam a essa provocação com pecados, com delitos ali. E eles não estavam nem aí porque eram poderosos, eram deuses e eles faziam o que eles queriam. Então eles pecavam, eles se precipitavam por causa das ações humanas, como eles eram mutáveis a ponto até de muitos serem, na própria história de Odisseu nós vemos, eles são bem imaturos em suas atitudes. E como eles são diferentes do nosso Deus. O nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele é muito diferente disso. O capítulo 4, irmãos, de Daniel, ele foca em mais um sonho perturbador de Nabucodonosor. Nós vimos um sonho dele no capítulo 2, e aqui nos deparamos com mais um sonho que ele vai falar para Daniel. E entre o sonho do capítulo 4 agora e o sonho do capítulo 2 existem algumas semelhanças. Por exemplo, o primeiro que nós vimos era sobre uma grande estátua que Nabucodonosor estava vendo. E esse aqui não é sobre uma grande estátua, mas também tem algo grande nesse sonho. Existe uma grande árvore. Então é uma outra representação aqui, mas também temos isso nesse sonho. No primeiro sonho, nós vimos que a estátua ela é completamente destruída por uma pedra que surge ali, como diz o sonho, sem o auxílio de mãos. Do nada ela vem e destrói aquela grande estátua. E esta grande árvore aqui do sonho do capítulo 4 também é derrubada. Ela está erguida e ela é também derrubada. E a mensagem dos dois sonhos, ela também é semelhante. Que mensagem é? Os dois sonhos, digamos que eles foram dados por Deus para informar a superioridade do Pai sobre os reinos ali na estátua do capítulo 2 e aqui no caso sobre a Babilônia no capítulo
no capítulo 4. A superioridade do pai sobre a Babilônia. Mas existem diferenças também. Por exemplo, no sonho do capítulo 2, cada parte ali da estátua e cada elemento que era composto a estátua representava um reino, um império que não era só o Império Babilônico. Então, na verdade, eram 4 reinos ali e 5 se a gente contar com o reino de Deus. Aqui não, aqui a gente só tem um reino e 2 se a gente contar com o reino de Deus. É a árvore que é a Babilônia e também aqui o reino de Deus que vai ser aqui na figura do vigilante. Nós vamos ver essa figura nesse sonho. No sonho do capítulo 2, a estátua é completamente destruída. A pedra que surge ali para destruir a estátua, ela vai destruir todos os elementos daquela estátua. A estátua ela é reduzida a pó, não sobra nada. Aqui não. Aqui a árvore ela vai ser cortada, mas vai ficar um toco, né? Vai ficar o toco com as raízes e isso vai ser preservado. E o lenhador, digamos assim, o vigilante, ele não vai tocar nessa parte. E embora tenhamos a mesma mensagem dos 2 sonhos, existe uma pequena diferença. Por quê? Porque o primeiro fala sobre, como eu disse, a superioridade de Deus, do reino de Deus sobre os reinos terrenos, mostrando a vitória do Senhor e como ele tem poder e irá, nesse contexto aqui, subjugar os inimigos. Mas o capítulo 2, né, e a gente viu, Cristo ali, ele pega o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro e ele transforma em pó. Qual é a ênfase do sonho do capítulo 2? O juízo de Deus. O juízo de Deus vai vir com tudo contra a Babilônia, não só contra a Babilônia, mas contra vários outros reinos. No segundo sonho, também temos a supremacia do reino. Também temos o seu juízo em cortar a árvore. Mas também temos a sua graça. A graça de Deus em preservar o toco. Deus aqui é o vigilante, que nós vamos ver no sonho. Deus ele é o lenhador, que ele corta a árvore, mas ele preserva o seu toco. Ou seja, os 2 sonhos, nos 2, Deus é vitorioso. Mas o que salta aos nossos olhos no primeiro é o seu juízo. E agora o que salta aos nossos olhos no segundo é o poder da sua graça. Outras coisas que nós devemos levar em consideração antes de seguirmos adiante nesse capítulo. É o último capítulo em que Nabucodonosor aparece em Daniel. Nabucodonosor não aparece mais. O que nos prova isso é o versículo 1 do capítulo 5, acompanhe. Versículo 1 do capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Temos aqui o filho de um rei chamado Nabonido. Nabonido, ele estava em guerra e Beltesazar, ele era filho dele e estava servindo aqui no capítulo 5 como príncipe regente. Então, Nabonido, ele é o último rei da Babilônia. Ele já era um rei que tinha sido colocado por Ciro. Já estava tendo o domínio da Pérsia. Vai se revoltar com Ciro e vai acontecer praticamente o que acontece em Judá. Ciro vai lá e aniquila a Babilônia. Então, ele já está aqui no finalzinho. Nabucodonosor não aparece mais. E outra coisa muito importante que nós devemos considerar é que esse talvez seja o único texto da Bíblia em que ele é escrito basicamente por um gentio. Porque o que é que nós temos no capítulo 4? Nós temos a transcrição de uma carta publicada por Nabucodonosor aos seus súditos que Daniel disse, isso tem que estar no livro. Isso precisa estar no livro. Eu vou aqui transcrever o que Nabucodonosor escreveu. A gente não sabe o nome de todos os autores da Bíblia, mas muito provavelmente esse seja o único gentio que escreveu uma parte da Bíblia. Este é Nabucodonosor. Ele foi publicado, Daniel vai lá e transcreve. E o que lemos aqui dos versículos de 1 a 3 é uma doxologia, né? Nabucodonosor está glorificando a Deus. É uma grande doxologia.
Muitos estudiosos até ousam dizer que esse, na verdade, não é o início de um novo capítulo, não é o início de uma nova história. Aqui é uma doxologia que Nabucodonosor faz no final do capítulo 3, depois do episódio lá de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Depois daquilo ali, Nabucodonosor diria essas palavras, alguns acham isso. E muitos usam como base o versículo 3, porque o versículo 3 nos diz assim: como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. Olha, ele acabou de ver um sinal ali na fornalha, ele está glorificando a Deus pelo sinal que ele viu. Mas o que confronta essa verdade, e eu não concordo com essa verdade, com essa teoria, é o versículo 2. Porque olha o que é que o versículo 2 vai dizer: pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. No capítulo 3, ele viu o sinal. Ele não experimentou o sinal. Quem experimentou o sinal, quem experimentou o milagre, quem viveu o milagre, foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele viu o sinal, ele contemplou o sinal. Jesus vai lá e cura um paralítico. As pessoas viram o sinal, mas o paralítico experimentou o sinal. Existe uma diferença entre ver e experimentar. Aqui Nabucodonosor está dizendo que ele experimentou. É diferente de ver. Então, porque ele começa com uma doxologia, geralmente uma doxologia se faz no final, mas tem no final também. A partir do versículo 34 tem outra doxologia. A carta dele começa com a doxologia e termina com a doxologia. Parece que a carta começou de trás para frente. Primeiro ele louva ao Senhor, para depois dizer o motivo pelo qual ele louva ao Senhor. E o que é esse capítulo, irmãos? É o capítulo que mostra que uma grande transformação aconteceu na vida de Nabucodonosor. Todos os capítulos começam com Nabucodonosor fazendo uma coisa errada, muito errada. No capítulo 2 e no capítulo 3 ele queria ser comparado a Deus. No capítulo 1 é pior, ele pega os utensílios da casa do Senhor e leva para o templo do seu Deus. Sempre com algo fazendo errado. Mas no capítulo 4, essa narrativa ela muda completamente. O Nabucodonosor desafiador, que se achava igual a Deus, agora virou o Nabucodonosor adorador. Veja que coisa. E aqui parece que da forma correta, porque ele para de adorar ou de engrandecer Daniel e os seus amigos, mas passa a adorar e engrandecer o Deus de Daniel e os seus amigos. E como esse homem foi transformado, é isso que esse capítulo nos mostra. Ele começa falando de como ele estava num estado de tranquilidade e conforto. Estava tudo bem, entre aspas, na vida dele. Versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa e feliz no meu palácio. Se alguém tinha respaldo para dizer que já experimentou tudo nessa vida, era Nabucodonosor. Se Salomão já nos diz isso em Eclesiastes, tudo que eu queria, eu conseguia. Tudo que os meus olhos desejavam, eu ia lá e conseguia. Salomão, que tinha um poder aquisitivo, digamos assim, muito menor do que Nabucodonosor, poder financeiro, o reino de Salomão, em termos de dinheiro, em termos de riqueza, em termos de despojo de guerra, era muito menor do que Nabucodonosor, muito menor do que a Babilônia. Se o próprio Salomão já dizia isso, imagine Nabucodonosor. Prosperidade não é algo ruim? Todos nós buscamos isso. Buscamos uma prosperidade, talvez, uma estabilidade financeira no nosso trabalho e uma prosperidade, fazer o melhor nas demandas que Deus nos dá. Mas nós temos que ter cuidado com a prosperidade, porque é bom, mas é perigoso. Nabucodonosor não é diferente da maioria das pessoas que usam a prosperidade com soberba. Usam a prosperidade para se vangloriar. E aqui, pelo menos nos 3 primeiros capítulos, ele passa a rivalizar com o próprio Deus. Então, pela segunda vez, o Senhor dá um sonho perturbador. Mas ele vai agir diferente. Diferente de como ele agiu no capítulo 2, quando ele teve esse sonho. Veja o versículo 5. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso
expedi um decreto ordenando que fossem trazidas à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga a ele o significado. Algumas diferenças do capítulo 2. Primeiro, ele não comete aquela tirania de dizer: me diga o sonho e a interpretação. Ele diz: não, eu sei que Deus pode revelar o sonho, eu vou dizer o sonho, por favor, me diga a interpretação. E segundo, que ele não sai querendo matar todo mundo que não revela os sonhos, porque, mais uma vez, os feiticeiros ali e os sábios da Babilônia, eles não dizem nada, eles não têm revelação de nada, mas ele não sai dizendo que vai matar todo mundo. É um Nabucodonosor mais ameno. Ele não faz exigências além do normal. Ele vai reconhecer o Deus de Daniel. E esse sonho está dos versículos 10 ao 17 e tem como personagem principal uma árvore. O sonho vai dizer que essa árvore era grande, essa era uma árvore forte, era uma árvore tão grande que chegava no topo do céu. O versículo 11 nos diz: a árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. Primeira informação, uma árvore enorme. Segunda informação, versículo 12, uma árvore muito bonita. A sua folhagem era bela. O seu fruto era abundante. E nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. Primeira informação, muito grande. Chegava no céu. Segunda informação, maravilhosa. E terceira informação, ainda no versículo 12. Ela era muito útil. Os animais vinham até ela e faziam sombra. E ela dava belos frutos. Ela era útil para aquele local. E do mesmo jeito que Nabucodonosor está no sonho do capítulo 2, olhando e admirando a estátua, e ao mesmo tempo ele é a cabeça dessa estátua, ele está aqui admirando e olhando essa árvore, e ao mesmo tempo ele é esta árvore. Esse é o contexto aqui do sonho. Versículo 13. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espalhem os animais que estão debaixo dela, e as aves que fazem morada nos seus ramos. Esse vigilante aqui, um santo, o homem que desceu do céu, ele dá uma ordem, não apenas de derrubar a árvore. Eu quero que vocês arranquem os seus ramos, suas folhas sejam arrancadas, os seus frutos espalhados e os animais dispersados. Mas depois de toda essa destruição, o versículo 15. O toco dela você não vai tirar. Você não vai arrancar essa árvore da raiz. Você vai deixar a raiz e o toco lá. Coisa que não aconteceu com a estátua do capítulo 2. Não sobrou nada da estátua. Aqui sobrou. Versículo 15. Mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e pela parte que lhe cabe, seja a erva da terra, junto com os animais. Até aí fica fácil de entender, irmãos. Uma árvore, o lenhador veio, cortou, ficou o toco. Não temos dificuldade em a gente ver a estrutura. Isso, tudo que aconteceu aqui, poderia acontecer no mundo real. É um sonho que não tem muitos devaneios, digamos assim, até o versículo 16. Do versículo 16 em diante, só aconteceria num sonho mesmo. Porque aqui é uma figura do que iria acontecer de fato.
Versículo 16. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais o coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre estes 7 tempos. Ou seja, nos é dito que a árvore tem um coração. Árvores não têm coração, mas aqui tem. E esse coração, ele agora vai ser trocado com o coração de um animal. Pega o coração de um animal e troca com o coração dessa árvore. E deixa assim até se passarem 7 tempos. É o que ele vai dizer. O número 7 na palavra de Deus, ele tem uma ideia, ele passa uma ideia, né? Ele significa completude. Algo completo. Isso vai acontecer exatamente como Deus determinou, no tempo ali. Ele estabeleceu início, meio e fim para isso acontecer. Isso vai acontecer durante 7 tempos. Esse número vai pairar pelo livro de Daniel, não é a última vez que vamos falar sobre ele aqui. Ou seja, Daniel ouve o sonho, e no versículo 19, ele já tem a revelação desse sonho. A gente não sabe, do 18 aqui para o 19, a gente não sabe quanto tempo se passou. Se foi na mesma hora que Daniel já tinha a revelação, ou se passaram dias, semanas. O fato é que quando a gente chega no 19, Daniel está com a revelação, e Daniel está com muito receio de falar essa revelação para o rei. Muito mais do que o primeiro sonho. Ele ouviu o sonho, ele recebeu a revelação de Deus do sonho. E qual era o estado de Daniel? Versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Ele ficou perturbado com a revelação do sonho. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Olha a resposta de Daniel. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicassem aos seus inimigos. Quem dera esse sonho fosse para o seu pior inimigo, e não fosse para o Senhor, mas ele é para o Senhor. O rei está: fala logo, Daniel, qual é a revelação? E Daniel está com receio de falar. E como todo bom sermão, eu acho muito interessante, Daniel divide essa revelação em 3 pontos para Nabucodonosor, certo? Ele vai dizer: olha, tem 3 coisas muito importantes nesse sonho, então preste atenção. Primeira interpretação, ele diz que a árvore é de fato Nabucodonosor. Versículo 22. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu até a extremidade da terra. Como eu disse, no capítulo 2, ele era a cabeça da estátua, e agora ele aqui é a árvore. A árvore também são referências ao império da Babilônia, como também a estátua era Nabucodonosor, mas também era o império da Babilônia. Então, a árvore que chega, o espírito dessa árvore que chega até os céus, o comentarista vai dizer que era o espírito da Babilônia, que tinha o mesmo espírito de Babel. Babel era essa torre que precisava chegar até os céus. E ele vai dizer: assim como Babel, os atos arrogantes de Babel sempre terminaram em tragédia, e com a Babilônia não seria diferente. Segundo ponto da interpretação, a árvore sendo cortada aqui é a humilhação que Nabucodonosor iria sofrer da parte de Deus. Ele iria ser humilhado pessoalmente pelo Senhor. Versículo 23. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que se passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, ó rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas,
e a sua morada será com animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, o Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Nabucodonosor, ele não perderia apenas o seu reinado, ele perderia a sua humanidade. É isso que Daniel está interpretando aqui. Por isso que no sonho o coração dele, que é a árvore, está sendo trocado por um coração de um animal. Ele vai se comportar como um animal. Esse é o receio de Daniel em falar esse sonho. Ele teria que dizer, e ele está dizendo, com toda a ousadia aqui, ao rei mais poderoso do mundo ali conhecido, que ele iria terminar, né, daqui a pouco, não terminar, mas ele iria passar um tempo comendo capim com boi, achando que era boi, achando que era animal. E tem um comentarista que diz assim, brilhantemente, aquele que achava que era Deus, seria feito por Deus bicho, para entender que era gente. Aquele que achava que era Deus, seria por Deus feito bicho, para entender que era somente gente. E o terceiro ponto é o versículo 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. A permanência do toco é a promessa da redenção. Ou seja, o juízo de Deus não retiraria dele, né? Não ia tirar dele definitivamente o reino. Por isso que o sonho fala 7 tempos. Porque é o tempo que Deus determinou. Deus determinou um tempo para você passar por isso, mas depois eu vou restabelecer o seu reino. Após isso, ele iria recuperar a sanidade. E o versículo diz, quando é que esse tempo vai acabar? Versículo 25 vai dizer, quando você reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, até você reconhecer isso, o reino vai ser tirado de você e depois vai ser devolvido. E como um bom sermão, Daniel também tem uma aplicação para ele. Todo sermão tem que ter uma aplicação. E Daniel deixa isso para o final do sermão dele. 3 pontos. E agora o versículo 27, ele vai dizer o que qual é o conselho de Deus para esse homem. Versículo 27. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez sua tranquilidade se prolongue. Ou seja, rei, se você se arrepender, se você começar a mudar e deixar das suas práticas pagãs, se você se voltar para o Deus eterno. Daniel não sabia do futuro, mas ele sabia de uma coisa: o Senhor era tardio em irar-se. Deus já usou, irmãos, de misericórdia com gente muito pior. Não acho que Nabucodonosor era pior do que os ninivitas. Os ninivitas lá, que Deus salva toda a cidade. Os ninivitas eram assírios. Os assírios, eles eram muito piores do que os caldeus. Os assírios cometiam maldade por diversão. Pobre de alguém que perdesse uma guerra para os assírios. Eles invadirem o reino do norte e os caldeus invadirem o reino do sul. Também era uma grande manifestação da misericórdia de Deus. Pode ter certeza disso. O que é que Daniel está dizendo? Deus é misericordioso, rei. Quanto mais cedo você se arrepender, melhor. A misericórdia do Senhor é a causa, rei, de nós não sermos consumidos. Se arrependa dos seus pecados, mas isso não acontece. Lamentavelmente, isso não acontece. Entre o versículo 27 e 28 se passam 12 meses, um ano. 12 meses é tempo suficiente para você se arrepender.
mas também é tempo suficiente para você se esquecer. E é isso que acontece aqui. Pense aí num sonho perturbador que você teve. Geralmente a gente fica uma semana pensando nele, um mês pensando nele, mas um ano a gente já esqueceu. E foi isso que aconteceu. Nabucodonosor viu o sonho, disse obrigado a Daniel e seguiu a vida dele. Esqueceu, não aplicou nada do que Daniel falou. E é muito interessante porque é isso que diz o 28, veja o 28. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é essa grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Irmãos, vejam quantos eus tem nessa fala. Não é essa Babilônia que eu construí. Né? Eu fiz isso, olha, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. E a Bíblia fala que imediatamente depois dessa fala, Deus vai ter um encontro com Nabucodonosor. Versículo 31. Enquanto o rei ainda falava, veio a voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois. E passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim com os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Alguns comentaristas tentando explicar o que é que aconteceu de fato com Nabucodonosor aqui. Do nada ele começou a se comportar como um animal e comia a comida dos animais e achava que era um animal. Alguns tentando explicar até racionalmente, né? Existe uma doença parecida com isso, uma doença que você pensa que é um animal e começa a agir como um animal, uma doença mental talvez. E o que mais chega próximo disso é uma doença chamada licantropia. Você começa a ter esse tipo de comportamento. É um transtorno que acontece na vida de uma pessoa. Como esse problema, né? E claro, ele vai ser afastado de governar, ele vai ser afastado de toda a relação ali social da Babilônia. Ele agora acha e está se comportando como um animal. Impossível conviver socialmente. Mas o foco do texto não é nem detalhar isso. É muito interessante isso. O foco do texto não é mostrar como isso aconteceu, quais são as nuances. Não. O foco do texto é dizer, olha, o que aconteceu no sonho agora se cumpriu. Veio o lenhador e cortou essa árvore. Veio lá o vigilante e cortou essa árvore. E o que precisamos entender diante disso, irmãos, que esse grande castigo de Deus na vida de alguém, fazer alguém comer comida de animais e se comportar com animais. Isso é a manifestação da ira de Deus sobre esse rei que achava que era o próprio Deus. Mas ao mesmo tempo, nós estamos vendo aqui que essa não é só a manifestação da ira de Deus. Essa é a manifestação da graça de Deus, porque no final dos 7 tempos, no final do período designado por Deus, o rei levantaria os olhos para os céus e a sua mente ela iria ser devolvida, ela iria ser restaurada, como de fato acontece. E quem nos assegura isso é o versículo 34 em diante. Veja o final desse livro. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Isso é Nabucodonosor falando. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu. E com os moradores da terra não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento. E para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor.
Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Todos os outros capítulos ele engrandece Daniel ou seus amigos. Capítulo 1, Daniel. Capítulo 2, Daniel. Capítulo 3, os amigos de Daniel. Agora não. Agora é diferente. Isso aqui é impressionante, irmãos. Vindo de quem está vindo. Passe aí, como eu passei alguns tempos na faculdade, estudando o que Nabucodonosor já fez na vida dele. É só você, não precisa nem ir para a faculdade. Dê um Google, bota no chat GPT, e você vai ver o que esse homem já fez. Ele nos diz, no versículo 34, olha a expressão, eu levantei os meus olhos para os céus. Tínhamos aqui, irmãos, um homem incapaz de enxergar a ordem de Deus. Um homem que só pensava nele. Um homem que levou os seus súditos à idolatria por causa de uma estátua de ouro, que muito provavelmente era ele mesmo. Olhar para si o levou à loucura, tirar os olhos de si e erguer para os céus. Foi o que tirou ele da loucura e levou ele à sanidade. É a declaração humilde de Nabucodonosor pela primeira vez na sua vida. E o resultado da humilhação de Nabucodonosor o levou a glorificar a Deus. E o que foi que Deus fez com ele? Colocou ele numa elevação maior no seu reinado. O seu reinado, veja, ele foi reestabelecido. O seu reino foi restabelecido e a sua grandeza se tornou ainda maior. Percebam, depois de ele ser humilhado por Deus, ele pode ser elevado acima de todos. E com isso, ele tem o controle novamente do seu reino. O que é a história de Nabucodonosor, irmãos? É a aplicação de Tiago 4, quando ele nos diz, Deus resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Se Deus salvou esse grande e terrível perseguidor de Israel, entenda, Daniel está escrevendo para quem? Ele está escrevendo, o público-alvo dele são os judeus cativos. Ele diz, essa declaração tem que estar no livro. Será inspirada por Deus, quando eu transcrever aqui. Ele está escrevendo para esses judeus. Então ele está dizendo assim, olha, o grande inimigo da igreja. Não, mas olha o que é que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor, ele é o responsável por destruir o templo de Salomão. Se você pesquisar em qualquer lugar, quem fez isso? Nabucodonosor. Invadiu a cidade de Jerusalém. Incendiou o local sagrado, derrubou as muralhas e levou os tesouros, utensílios do templo, colocou no templo do seu Deus. Fez prisioneiro do povo de Israel na Babilônia. Esse homem foi alcançado pela graça de Deus. Quem? Deus, meus irmãos, quem Deus não pode salvar? O povo fica espantado com a conversão de Paulo, é porque não atinaram para Daniel 4. Deus, irmãos, Deus sempre vence, Deus executa aquilo que ele determinou, seja com ira, ou seja com misericórdia. Volte lá para Jonas, lembre de Jonas, Nínive. Deus faz uma cidade inteira ser convertida. Jonas entendeu logo. O Senhor está me mandando para lá, para pregar contra o povo? E por que o Senhor está me mandando? O Senhor está me mandando porque o Senhor quer salvar algumas pessoas lá. Jonas não sabia que era todo mundo. Eu não vou. Porque se eu for, o Senhor vai... Eu vou falar lá sobre a destruição e o povo vai se humilhar. E o Senhor não pode ver ninguém se humilhando. Essa é a reclamação de Jonas no capítulo 4. O Senhor não pode ver ninguém clamando, que o Senhor vai lá e perdoa. Ele está se queixando pela misericórdia de Deus. Eu já entendi o seu plano. O Senhor quer que eu pregue contra, mas se o Senhor quisesse destruir, o Senhor não mandava ninguém e destruía. Por que eu vou falar? Para o povo se arrepender. Eu não vou. Eu posso, o Senhor pode até fazer, mas não vai ser por meio de mim. Eu não vou. Pobre Jonas.
ainda não entendia completamente o poder de Deus. O que é o alcance, o que é o poder e o que é a dimensão da graça de Deus. Como eu disse, Jonas poderia pensar, ele não queria nem que um fosse salvo. Ele odiava os ninivitas. Olha o que os ninivitas fizeram com Israel. Eu digo aos meus alunos, Deus mandar uma pessoa de Israel pregar para os ninivitas é a mesma coisa de mandar um judeu pregar para um nazista. Lá no auge da Segunda Guerra Mundial. Essa é a sensação que Jonas sentiu. Mas toda a cidade foi convertida. Eu digo a eles, o maior milagre de Jonas não é o peixe. Não é Jonas ter sobrevivido na barriga do peixe. É toda uma cidade ser convertida pelo Senhor, se humilhar. Toda a cidade se humilhou, do guarda ao rei. Todos se humilharam. E essa justamente é a queixa do profeta. Então, essa lenha aqui, essa árvore aqui, ela um dia fora Israel também. Por isso que é importante isso estar no livro de Daniel. Por isso que o povo de Israel precisava ler isso. Porque eles também agiram com idolatria do mesmo jeito. E eles foram cortados pelo Senhor. Quem fala sobre isso é Isaías. Isaías vai dizer, Senhor, até quando eu vou clamar? E esse povo não vai me ouvir. Até quando? E Deus responde a ele, até quando? Abra comigo, por favor, Isaías 6. Isaías 6. A partir do versículo 11. Isaías 6, 11 vai dizer assim: então eu perguntei até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitações, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, das quais, preste atenção, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente será o seu toco. É a mesma figura de linguagem aqui. Israel foi cortada, e dela vai ficar o toco. E dali vai nascer, e vai prosperar, porque a minha misericórdia é para com o povo de Israel. Essa profecia se repete para Nabucodonosor. Antes de Nabucodonosor passar por isso, Israel já estava passando por isso. A árvore de Israel estava sendo cortada. Então, por que Daniel escreve isso? Para dar esperança ao povo. Olha o tamanho da graça de Deus, que salvou o nosso inimigo número 1, que salvou Nabucodonosor, aquele que havia subjugado Israel, aquele que havia matado muitas pessoas, levado cativo. O Senhor fez ele... Veja, o juízo não deixou de chegar. Nabucodonosor está sendo claro aqui, Daniel está transcrevendo. O Senhor fez o quê? Fez ele comer capim. Fez ele se comportar como um animal. Esse homem, ele passou pelo que nós temos que passar, pela humilhação. Vocês podem continuar confiando em Deus, porque vocês estão na fase de comer capim. Vocês estão na fase de serem dispersos da sua terra. Vocês estão sendo humilhados. Mas assim como Nabucodonosor, a graça de Deus vai alcançar vocês também. Deus não tinha humilhado Nabucodonosor para aniquilar Nabucodonosor, mas para aniquilar o orgulho de Nabucodonosor. É isso que ele faz conosco. Deus devolve o seu reino e a sua glória é ainda maior. Tem esperança para o judeu, tem esperança para nós. Ele é poderoso para restaurar a nação. Deus poderia pegar qualquer pessoa para fazer o que Paulo fez. Qualquer pessoa. Ele poderia pegar, talvez, Estevão. Estevão, um homem fiel a Deus, morreu nas mãos do próprio Paulo, quando ainda era Saulo. Mas porque logo um fariseu, porque um perseguidor da igreja, porque um assassino, porque Deus está mostrando que quem escolhe é Ele, que quem transforma é Ele, que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para salvar Paulo.
que era um perseguidor da igreja, e agora está disposto a morrer pela igreja, a morrer por Cristo. Perseguia Cristo e agora está disposto a morrer por Cristo. E assim o fez. O povo estava vendo que era verdade. Se eles chamassem pelo nome do Senhor, se eles orassem, se eles se humilhassem, se eles buscassem, o Senhor os ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. E para nós, irmãos, por que essa mensagem ela é tão impactante? Porque nós não devemos nos iludir. Nós já estamos passando por tempos muito difíceis. Muito difíceis. Ideologias completamente erradas que estão adentrando nas nossas crianças e até em nós também. Estamos numa guerra de ideologias. Não vai demorar muito para perecerem aqueles que defendem a Bíblia como único manual de fé e prática. Não vai demorar muito, irmãos. Não vai demorar muito para serem perseguidos aqueles que são contra práticas homossexuais e contra casamento gay. Se você for contra o aborto, você será conhecido por uma pessoa que restringe direitos. Como nós vivemos. Nós vamos nos manter fiéis. Nenhum poder, irmãos, meramente humano pode vencer o Senhor. Ele mostra como ele é poderoso para humilhar aqueles que se exaltam. Nabucodonosor, ele não se achava maior porque ele adorava o Deus tal ou o Deus fulano. Não, Nabucodonosor ele se achava melhor porque ele se achava um Deus. Essa é a questão. Outro ponto que esse texto nos ensina é sobre o orgulho. Nós precisamos ter muito cuidado com esse pecado específico. O Evangelho, ele não dá espaço para orgulhosos. Porque o Evangelho, irmãos, ele é uma mensagem humilhante. Como somos igual a Nabucodonosor? Dizendo assim, não é essa a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nós somos assim, não é essa a família que eu construí? Não é esses os bens que eu conquistei com o meu braço? A gente leu em Deuteronômio, olha, não chega ao ponto de achar que a sua força, que o seu braço, que isso veio de você, que as suas riquezas vieram de você. Nós somos assim, nós olhamos para as pessoas dizendo, olha o que é que eu tenho, olha quantos filhos eu tenho, olha quantos bens eu consegui, olha como eu sou abençoado, olha o que eu tenho e vocês não têm. Nós somos assim, nós somos igual a Nabucodonosor. O povo de Israel está também, ele era um grande perseguidor, mas se comportou igual a ele. E estava passando pelo mesmo processo dele. Você acha, irmãos, que o que lhe afasta de Deus é apenas as suas falhas? É apenas as suas fraquezas? Você acha que é só isso? Antes fosse só isso. Antes fosse. Muitas vezes é a nossa força que nos afasta de Deus. São as nossas conquistas, é o nosso sucesso, que é o problema da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Igual ao rei da Babilônia, que facilmente se apegou ao reino que ele teve aqui na terra. Facilmente nós nos apegamos ao reino que nós temos aqui e esquecemos no reino de Deus. Sabe o que é que Deus faz? Ele acaba com o nosso orgulho. Ele pode fazer isso através de uma perda financeira. Ele lhe esquadrinhar por causa de uma perda financeira. Ele pode fazer isso através de uma crise familiar inesperada. Ele pode fazer isso fazendo você passar por um pecado vergonhoso para abater o seu orgulho. E quando isso acontecer, irmãos, porque pode acontecer, quando você estiver triste, achando que não há mais esperança, tenha certeza, isso é a manifestação da justiça de Deus, mas tenha essa esperança, isso é manifestação também da graça de Deus, porque o pior que Ele poderia fazer era deixar você confortável no seu orgulho. Isso é graça de Deus também. Às vezes, irmãos, a gente precisa comer com porco. Comer a comida de porcos para voltar à casa do Pai. E isso não quer dizer, irmãos, eu não estou dizendo aqui que o sofrimento vai lhe salvar.
Porque sofrimento não salva ninguém. Como a Igreja Católica acredita que a penitência ali, se você cumprir, isso é uma heresia. Eu não estou exaltando o sofrimento. Você vai sofrer e é o sofrimento que lhe salva de forma nenhuma. O sofrimento, ele é uma ferramenta de Deus para quebrar o seu orgulho deixado pelo terrível pecado. Para que você comece a olhar para cima. E pare de olhar para você. Olhe para cima. O foco é no reino de Deus. Então, ao contrário dos deuses gregos, irmãos, como eu comecei aqui, que mudam de opinião, que mudam de humor, que são influenciados pelos humanos, são completamente mutáveis, tanto os deuses gregos como os romanos. Como eles criavam o Deus, e o Deus era o reflexo deles mesmos. Eram apenas seres humanos com poderes. Era só isso. Não passavam disso. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é imutável, ele determina todas as coisas, ele não se arrepende, ele é perfeito. Ele já separou quem é que vai ser salvo e quem não vai, e ninguém muda a opinião dele, ele é piedoso. Porque não só Nabucodonosor não merecia esse amor, nós também, nós não merecíamos nada. Temos que deixar o nosso orgulho. Cristo é o nosso maior exemplo, porque ele se humilhou muito mais do que Nabucodonosor. Cristo foi aquele que não comeu com animais. Ele foi mais fundo. Ele foi à sepultura. Que humilhação pode haver maior do que Deus morrer? Essa é a humilhação, mas em 3 dias ele retornou. Ele foi exaltado. E como vimos em Efésios, ele está no último andar dos céus. Ele controla tudo. Nada está acima dele. Nós precisamos ser humilhados, somente se humilhado perante Cristo, nós vamos olhar para cima, e somente olhando para cima, nós vamos entender e vamos encontrar sanidade em meio à loucura que é esse mundo. Tire os olhos de si, tire os olhos das suas conquistas, tire os olhos das suas falhas. Abandone até as suas falhas. Comece a olhar para Cristo. Porque é tudo sobre Ele. É sobre a obra dEle. É sobre, não as suas conquistas, é sobre as conquistas dEle. E eu termino com isso, irmãos. Por que é tão importante nós adorarmos ao Senhor? Por que tantos louvores de adoração? Porque a adoração, doxologia no início dessa carta? Por que doxologia no fim dessa carta? Por que tanta adoração? Porque é impossível, enquanto adoramos a Deus, adorarmos a nós mesmos. E esse é o segredo de você não adorar a você mesmo. É puro e é simples. Adore a Deus. Viva uma vida de adoração. Não pare de adorar a Deus. Crie essa prática para que Ele cresça. E quando Ele cresce, você diminui. Eu diminuo. E é assim que tem que ser. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nós te agradecemos por essa mensagem que é viva, que é atual em nossas vidas. Nos abençoa, nos prepara para esse momento tão importante, que é o momento da ceia do Senhor, esse sacramento abençoado. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.